Feliz a paz do Senhor, irmãos, irmãs. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar na casa do Senhor mais uma vez. E já quero agradecer o convite da nossa pastora irmã Adriana por estarmos aqui. É uma honra. Como diz a Luara, a barriga dói, mas faz parte, né? Ela falou que estava dando barriga, não é só a tua, não, eu também tá. Mas é um privilégio, né, a gente poder estar aqui. E vamos ler a palavra do Senhor no livro de Esther, no capítulo 4, e no versículo 12 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: quando Mardoqueu recebeu esta resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto que se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Amém. Pode tomar teu assento, por favor. Essa é uma história que eu sempre gostei muito desde criança e já li várias vezes o livro de Esther. E quando eu sento para ler ele, eu leio ele todinho, porque eu quero saber a história inteira, né? Até o final. E já há alguns dias eu estou meditando sobre esta palavra e ela não saiu do meu coração, então eu vou falar sobre ela hoje. Quando nós falamos de um reino, e a gente vai estudar a história dos reinos, o rei era a autoridade máxima e as ordens tinham que ser cumpridas inteiramente, sem meias palavras. Se elas não fossem cumpridas, sempre teve um castigo. E quando a gente às vezes assiste até um filme que fala sobre esses reinados, a gente vê que quando as pessoas chegam na presença do rei, elas fazem um gesto, né, de respeito, se abaixam, alguns escondem o seu olhar, não olham diretamente ao rei. Quando o rei ordena assim, aí elas se levantam. Algumas nem recebem essa autorização, elas ficam o tempo todo baixadas, não olham em direção ao rei, em respeito à autoridade. E aí, na hora de sair, elas nem se viram, elas vão andando de ré para trás, até chegar a uma certa distância, aí elas se viram e vão embora, em respeito à autoridade do rei. E quando a gente acompanha essas histórias, e a gente vê que a Bíblia está recheada delas, porque ali no Antigo Testamento se fala muito dos reis, dos reinados. A gente vê todas as tramas que se passavam de servos leais, de servos fiéis e dos infiéis. E a gente sempre acompanha na Bíblia falando da infidelidade, e essas pessoas eram punidas
com castigos, com prisões e às vezes com a morte. E no livro de Esther não é diferente. Nós lemos a história e nós acompanhamos ali a história de homens que foram mortos devido à traição, devido à desobediência. E já logo no início desse capítulo, desse livro, nós temos ali a rainha Vasti, que ela desobedeceu uma ordem do rei e ela foi deposta do trono de rainha. Ela recebeu um castigo pela sua desobediência. E aí começa a história da nossa rainha Esther. É mandado um decreto ali do rei para que todas as virgens chegassem ao palácio e o rei escolheria uma nova rainha. E quando elas chegam ao palácio, elas passam por um processo durante um ano de tratamento com especiarias, com alimentos especiais. Mas só tem um detalhe que chama a atenção no começo do livro, quando as moças são trazidas e quando a rainha Esther passa pelo servo ali onde está selecionando as moças para chegarem até o rei, a Esther chama sua atenção. Ele olha para ela, a beleza dela chama a atenção dele. E aí ele separa a Esther imediatamente das outras, prepara 7 servos para ela e leva ela para um aposento especial. E ele dá um tratamento especial para a rainha. Este servo onde era responsável para conduzir essas mulheres até a presença do rei. E aí quando chega o dia dessas mulheres se apresentarem ao rei, elas eram conduzidas de uma a uma até aos aposentos do rei. Então quando entardecia, essa moça era levada até o rei, passava a noite com o rei, no outro dia ela ia para o outro lado onde ficavam as mulheres do rei. Se ele gostasse dela, se ele se agradasse dela, ele mandava chamar novamente ela pelo nome. Senão, ela não voltava mais na presença do rei. Então, quando chegava o dia delas se apresentarem ao rei, aquele servo mandava aquelas mulheres, aquelas moças escolherem ali as roupas que elas gostariam de se apresentar, as joias, os perfumes, tudo que ela achava que ela se sentia bem e ela ia chamar a atenção do rei. Então ela escolhia o que ela quisesse para se apresentar diante do rei. Mas, quando chegou a vez de Esther se apresentar, ele começou a dar umas dicas para ela. E ele falou assim: viu, o rei gosta disso, 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 disso. E a Esther disse: então, o que você mandar eu fazer, eu faço. E a Bíblia diz que a Esther não escolheu nada. Ela não escolheu a roupa que ela ia vestir, ela não escolheu as joias, ela não escolheu os perfumes, ela não escolheu nada. Tudo quem fez para ela foi aquele servo do rei, que sabia o gosto do rei. Ele orientou a Esther o que ela ia vestir, as joias que ela ia usar, os perfumes que ela ia usar, para ela se apresentar ao rei. E ela obedece na íntegra o que aquele servo fala. E quando ela se apresenta diante do rei, a Bíblia diz que ela achou graça nos olhos do rei. E o rei colocou a coroa de rainha na sua cabeça. E a partir daquele momento, Esther se torna rainha. E, olhando para essa história, nós fazemos parte de um reino. Nós fazemos parte de um reino. E nós servimos a um rei. E não é qualquer rei, é o Rei dos Reis, é o Todo-Poderoso, é o maior. E nós fazemos parte deste reino. E nós estamos sendo preparadas para um dia ir ao seu encontro. E tem alguém que nos prepara para esse dia. E esse alguém é o Espírito Santo, que ele sabe o que o rei quer. Ele sabe o que o rei gosta. E quando nós entendemos a voz do Espírito Santo, quando nós cumprimos as palavras do Espírito Santo, o rei se agrada de nós. Aleluia. Eu estava me imaginando nesse reino. E eu fico falando assim: Espírito Santo, o que o rei quer que eu faça? O que o rei quer que eu fale? O que o rei quer que eu pense? O que o rei quer que eu cante? O que o rei quer que
que eu ajo, como é as atitudes que eu tenho que fazer para agradar o meu rei. E eu confesso a vocês que a resposta nem sempre é a que eu gostaria de ouvir. A resposta do Espírito Santo às vezes dói, às vezes machuca, porque não é às vezes a minha vontade, não é às vezes o que eu quero, o que agrada o meu rei. Às vezes dói a resposta. Mas quando a gente consegue obedecer à voz do Espírito Santo, é tão maravilhoso, aleluia. Você sentir a aprovação do rei. Como é que você sente a aprovação do rei? É quando você sente a presença dele. Aleluia. E essa presença é ímpar. Não tem como confundida com outra coisa. E o que eu quero trazer para nós nessa tarde? A rainha Esther, ela foi posta neste cargo por uma razão. Quando a gente começa a acompanhar a história, a gente vê que está sendo construída uma trama para eliminar o povo judeu. Um homem está planejando tudo certinho para acabar com os judeus. E ele já tinha conseguido. Ele já tinha conseguido a aprovação do rei. Ele já tinha conseguido o selo real. E esse decreto já tinha sido enviado. E estavam apenas aguardando o dia do extermínio. Mas, no caminho, tinha uma rainha Esther. Tinha uma rainha Esther. Neste reino que nós estamos vivendo, o inimigo das nossas almas vive tramando para nos destruir. Vive pregando peças, como dizemos, para nos destruir, para destruir a minha vida, para destruir a minha casa, para destruir o meu lar, para destruir os meus filhos. Ele vive tramando, mas ele sabe, eu não vou dizer que ele esquece, ele sabe que no meio do caminho tem uma rainha Esther. Eu sou uma rainha Esther, você é uma rainha Esther, que no momento certo irá se posicionar e frustrar todos os planos do inimigo. A história continua, e esse dia está chegando, o dia do extermínio. Mas aí, a Esther não estava sabendo de nada. Ela estava lá, no seu aposento real, ela não estava sabendo de nada. Aí o seu tio, Mardoqueu, que tinha criado ela, porque os seus pais morreram numa perseguição, e o seu tio criou ela desde criança. Então era como se fosse o pai dela. Ele estava por ali, cuidando. E ele ficou sabendo desse decreto. E ele manda dizer à rainha o que estava acontecendo. E aí ela diz para ele: mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Já fazem 30 dias que o rei não me chama à sua presença. E aí ele dá essa resposta que nós lemos aqui hoje: você vai morrer de qualquer jeito. Manifeste-se você ou não. Agora, pode ser que seja por isso que Deus colocou você neste lugar. Pode ser que seja por isso que você chegou até onde você está. E aí a rainha Esther então toma uma atitude. Ela diz: então, convoca o povo, jejum 3 dias e 3 noites, e eu vou fazer o mesmo com as minhas servas. Também vou jejuar aqui. Depois, eu entrarei à presença do rei, mesmo contra a lei. Se tiver de morrer, eu morro. E eles tomam essa atitude. Agora, nós olhando para esse momento, nós vemos que a rainha Vasti também tomou uma atitude, né? A rainha Vasti também tomou uma atitude. E nós trazendo para os nossos dias de hoje, muitas vezes nós estamos caindo na narrativa do inimigo. O inimigo começa a trazer na nossa mente as narrativas que nós não precisamos nos sujeitar à autoridade do nosso esposo,
Nós não precisamos nos sujeitar à autoridade dos nossos pais? Nós não precisamos nos sujeitar à autoridade do nosso pastor? O inimigo conta essas narrativas na nossa cabeça e nós acabamos acreditando. Nós nos rebelamos contra o nosso esposo, nós nos rebelamos contra os nossos pais, nós nos rebelamos contra o nosso pastor, que são autoridades muito importantes na nossa vida. E qual é o resultado disso? Qual é a colheita disso? É o caos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Lares destruídos, filhos rebeldes, filhos perdidos, filhos sem direção, porque não aceitam as instruções dos pais, e servos andando perdidos por aí, atordoados, sem direção, sem cobertura de um pastor na sua vida. Quando precisa de um conselho, vai aonde? Vai na internet procurar aquelas vulgaridades e aí sai de lá pior do que chegou. Quando nós tomamos essa atitude de rebelião, nós somos depostas dos tronos de rainha. Perdemos. E quem que ganha com isso? É o inimigo das nossas almas. Ele sim sai ganhando. E nós perdemos. Perdemos o nosso lar, perdemos os nossos filhos, perdemos a nossa intimidade com Deus. E aí entramos em depressão. Muitas tiram a sua vida porque não sabem o que fazer. Estão perdidas por desobediência ao Rei. Irmãs, quando nós olhamos para a Bíblia, tudo que está escrito aqui, tudo é para nós seguirmos. Tudo que está escrito. Ah, mas tem coisas que são históricas. Sim, tem coisas que são históricas. Mas elas servem de exemplo do que essas pessoas passaram, qual foi a consequência dos seus atos, para nós não fazermos. Tem um dizer que diz assim, ó: o tolo ele apanha e não aprende, o inteligente ele apanha e aprende, mas o sábio ele aprende vendo os outros apanhar. Agora, por que muitas vezes nós apanhamos, irmãs? Porque nós não seguimos o que está escrito na palavra de Deus. Está tudo aqui, mas nós somos rebeldes. Nós não entendemos, nós não praticamos, nós não ouvimos, nós não guardamos a palavra do Senhor. E Deus falou muito comigo quando eu estava meditando nessa palavra. Eu tenho certeza que Ele está falando com mais pessoas aqui hoje, porque a palavra do Senhor não volta vazia, para nós nos conscientizarmos que nós não estamos aqui a passeio. Quando nós olhamos na história, nós dizemos assim: nos dias de Moisés, nos dias de Abraão, nos dias de Isaac e de Jacó. Hoje é o meu dia, hoje é o teu dia, é o nosso tempo, é hoje que estamos vivendo. Às vezes nós olhamos as pessoas dizendo assim: ah, mas lá atrás era assim, lá atrás já passou. Eu lembro quando eu era criança, que as coisas eram bem diferentes. Eram diferentes, na igreja era diferente. E aí eu vou ficar presa lá, mas quando eu era criança era assim. Já passou, hoje eu não sou mais criança. Hoje eu tenho os meus filhos para conduzir. Passou. Se a gente for olhar a infância da rainha Esther, ela perdeu seu pai e sua mãe por um momento difícil, um momento de crueldade. Eles foram assassinados. Mas esse tempo passou na vida da Esther. Agora, esse tempo que ela está aqui, ela é rainha. Ela tem um poder nas suas mãos. Aquele tempo de criança, aquele tempo de sofrimento passou. É outro tempo que ela está vivendo. E hoje é o tempo que eu e você estamos vivendo. O que passou, passou. Tem pessoas hoje que são jovens, crianças, adolescentes aqui hoje, que servem de meus filhos. E tem mulheres aqui que servem de minha mãe.
Nós estamos vivendo nesse mesmo tempo. É um tempo para mim, é um tempo para essas crianças, é um tempo para essas mulheres que com muito respeito servem de minha mãe. Eu já passei pela idade da minha filha, que eu fico feliz, muito feliz de ter ela aqui comigo, porque um dia eu já estive sentadinha no lugar onde ela está, era minha mãe que estava aqui. Hoje é eu que estou aqui e ela está ali olhando. Isso é o maior tesouro para mim, é a maior recompensa que eu tenho na minha vida. É os meus filhos seguindo os meus passos e eu os passos dos meus pais. Mas um dia, se Jesus não voltar, eu vou estar assentado no lugar dessas irmãs que já estão com seus cabelos brancos. E se Jesus não voltar, eu quero estar neste lugar e ver os meus netos aqui falando a palavra de Deus. É para isso que eu luto todos os dias. É para isso que eu estou aqui, para conduzir a minha casa aos pés do Senhor. E eu sempre oro a Deus e falo assim: Deus, se eu não puder ganhar o mundo para minha casa, eu não abro mão. Os meus filhos são teus desde o ventre. Eu não abro mão dos meus filhos. Eu importuno Deus e sempre falo isso: Deus, se eu puder ganhar alguém fora da minha casa, para mim é lucro. Mas aqui na minha casa eu não abro mão. Não abro mão. Tem lutas, tem dificuldades. Enfrentamos problemas, enfrentamos sim. E quem nos vê cantando lindamente, louvando ao Senhor, não sabe o que a gente passa nos bastidores. Mas Jesus está comigo. E lá na minha casa tem uma rainha de joelho dobrado aos pés do Senhor. Mesmo com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, eu estou lá. E eu já passei por momentos difíceis, de eu estar um pouco sem forças. E sabe o que o Senhor fez comigo? Os meus 3 filhos jejuando ao Senhor. Essa minha filha, ela aqui, ela tem 10 anos. E já muito antes, ela jejua junto conosco. Então a gente jejua o dia todo. E ela era criancinha, eu falava para ela: filha, jejua até o meio-dia. Aí você almoça, ou come um lanche, alguma coisa. E desde criancinha, bem pequenininha, ela já jejua até o meio-dia. Agora ela já falou: mãe, eu já estou grande, mãe. Eu já posso ficar o dia todo sem comer. E ela fica. Mas eu já passei por momentos que eu não tinha força para jejuar. E eu vi os meus 3 filhos jejuando, sem eu mandar. E eu orei ao Senhor e falei: obrigado, Senhor. Porque agora que o meu coração não está bem, os meus filhos estão caminhando por si. E se Jesus me tirar hoje, eu já sei que eles têm uma semente bem plantada nos seus corações. E o inimigo não vai ter poder de arrancar, porque já tem raiz. Eu e você vivemos neste tempo. E por que você está aí no lugar onde você está? Por quê? Você já se perguntou? Eu já me perguntei: por que eu estou aqui, Senhor? Por quê? Qual a razão de eu estar neste tempo? Parece uma coisa sem sentido. A gente levanta de manhã, toma um café, faz os afazeres, faz almoço. Daqui a pouco já a criançada tamanho, o que vai ter para o café da tarde? E aí a gente faz o café da tarde e daqui a pouco alguém já está querendo revirar a geladeira e aí se dorme, outro dia a mesma coisa. E você fala: Senhor, por que nós estamos aqui? Qual a razão? Qual o sentido de estarmos aqui? E eu gosto muito de ler Deuteronômio 6, capítulo 6. Ele é inteiro, lindo. Eu já li, reli várias vezes. Eu leio e releio várias vezes e falo: Senhor, que coisa mais linda este capítulo. Onde ele diz assim: quando vocês entrarem na terra prometida, lembrem-se que eu sou o Senhor, o único, que além de mim não há outro. Eu sou o único. E eu sou o Deus de vocês. E falem de mim aos seus filhos. Falem de mim, andando pelo caminho, ao levantar, ao se assentar, ao deitar à mesa, sentados à mesa. Falem de mim. Isso quer dizer o quê? É o tempo todo, é 24 horas por dia. E ainda tem um momento que ele diz assim: inculque na cabeça dos seus filhos. O que é inculcar, irmão? É ficar martelando, martelando, martelando. Sabe aquele negócio que a gente fala para os filhos: já escovou o dente, vai tomar banho, daí, lavou,
achar uma brecha, Ele não só coloca o dedinho, não, Ele entra no corpo inteiro e faz o estrago. Então a palavra do Senhor diz: inculquem na cabeça dos seus filhos, falem de mim, falem de mim, falem de mim, falem de mim. E aí quando eles disserem para vocês: mas por que vocês falam tanto desse Deus para nós? E aí vocês vão dizer a eles o seguinte: um dia nós éramos escravos na terra do Egito, e o Senhor com mão forte nos tirou de lá. É por isso que nós falamos dele para vocês. Mas nós nunca fomos escravos, nós nunca fomos no Egito. O que nós vamos falar aos nossos filhos? Por que vocês falam tanto desse Deus? Porque um dia nós estávamos condenados ao inferno, e Jesus Cristo deixou a sua glória, desceu neste mundo e entregou a sua vida, derramou a última gota de sangue por amor a mim e a você, e para nos garantir o céu. É por isso que nós falamos dele 24 horas. Irmãos, tem inimigo que aguenta isso? Tem? Não tem. Quando ele chega perto, ele é queimado no fogo. Corre, corre. Ele vai desistir? Não vai. Não vai desistir. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E eu quero que você faça essa pergunta a você nessa tarde. Que o Mardoqueu fez a Esther. E ele diz: quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada a rainha da Pérsia? Eu tenho certeza que você não está onde você está à toa. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua família. Deus tem um propósito na tua casa. Deus tem um propósito na tua geração. Na tua geração. Ah, mas a minha família é complicada. Não interessa como é a tua família. O que interessa é o que vai ser a partir de você. A partir de você. A minha família é complicada. E meus irmãos, e meus pais, e não sei o quê. Não interessa. O que você vai fazer? Qual é a atitude que você vai tomar? Vai obedecer a voz do Espírito Santo? Ou vai fazer igual a rainha Vasti? Desobedecer e perder tudo. Essa é a mensagem que temos para hoje. O Senhor falou ao meu coração. Qual é o tempo que você está vivendo? Eu estou vivendo hoje. E para encerrar, Hebreus, capítulo 4. Olha que lindo. Olha que lindo. Oh, aleluia. Ah, como é bom fazer parte desse reino. Aleluia. Aleluia. 4:16. Coloca lá, por favor. Olha só o que o rei está falando para nós. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você viu o que o rei está falando para nós? O acesso já foi garantido. Quando eu entreguei a minha vida na cruz do Calvário, aleluia, é porque eu quero você perto de mim. Não foi à toa. Eu quero você chegando na minha presença com ousadia. O que você tem para me falar? É agradecimento? Chega aqui. É uma tristeza? Chega aqui. É uma calúnia? Chega aqui. Me conta. O inimigo está tramando contra você? Me chega aqui, me conte. A Bíblia diz que ao final daqueles 3 dias de jejum, a rainha Esther colocou a sua roupa de rainha, colocou a sua coroa de rainha e se dirigiu à presença do rei. Quando o rei viu ela chegando de longe no pátio, ele estendeu o cetro. E ela veio e tocou o cetro. E ele disse: o que é que tens, minha rainha? Peça-me o que quiseres, até a metade do meu reino te dou. Aleluia. Jesus está falando para mim e para você assim nessa tarde.
com tantos pronomes, com tantos protocolos. E Ele só quer ouvir o que eu e você temos para dizer. Ah, Senhor, meu casamento está tão difícil. O que eu faço? Conta para Ele. Ah, Senhor, os meus filhos estão tão rebeldes. Estão dando ouvidos a outras pessoas, não estão dando ouvidos a mim. O que eu faço? Ah, Senhor, está acontecendo isso e isso. Quarta-feira, das causas impossíveis. Quer causa mais impossível do que a rainha Esther enfrentou? O seu povo estava para ser dizimado. Mas concluindo a história, aquele que tramou a derrota do povo, o extermínio do povo, aleluia. Quando você vê ele sendo desmascarado, ele começa a pedir perdão e se desespera, porque ele sabia que o seu filho estava próximo. Por que você acha que o inimigo nos ataca o tempo todo? Porque ele já conhece o fim dele. O fim dele é o lago de fogo, onde ele nunca mais vai sair. Ele já sabe o fim dele. Por isso é que ele me atormenta, te atormenta o tempo todo. E ele não vai desistir de mim, ele não vai desistir de você. Só que em contrapartida, Jesus também não desiste de mim e não desiste de você. Aleluia. Aleluia. E nós também já sabemos o nosso fim. Aleluia. Nós também já sabemos o nosso fim. Um dia nós estaremos assentados à mesa e o próprio Rei vai nos servir. Aleluia. Eu fico imaginando esse dia e eu quero estar lá. E eu quero que todos vocês estejam comigo, que nós possamos estar juntos. Quem sabe, né? Nós vamos olhar e vamos dizer: oh, lembra aquele dia que nós estávamos lá sentados, ouvindo, falando de um rei? Olha ele ali, aleluia. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que você entenda o tempo em que você vive e tome uma posição igual a da rainha Esther. Ah, mas eu não estou conseguindo sozinha. Conte para uma irmã, conte para uma amiga que tem o mesmo temor de Deus igual você e fala: vamos fazer uma campanha de jejum comigo? Eu preciso ganhar uma bancada. Eu preciso ganhar. Vamos juntos? Eu tenho certeza que alguém vai te ajudar. E Jesus vai estar conosco. Que Deus abençoe. Obrigada. Eu acredito que cada um de nós aqui temos muitas histórias para contar. Histórias de vitórias, histórias de lutas. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui sabemos que Jesus está conosco em todos os momentos. Tem alguém que quer unção? Se alguém estiver enfermo e quiser unção, o presbítero João vai estar ungindo. Se alguém estiver enfermo e quiser unção, se manifeste, ele estará ungindo. Quiser se manifestar, alguém quiser uma oração em especial para a irmã, a pastora Adriana falou que pode entrar no meio do círculo. Pai querido, nós queremos louvar, bendizer o teu nome, agradecer a Ti pelo privilégio de podermos estar em Tua presença mais uma vez, através do sangue de Jesus Cristo no Calvário. Nos garantiu, Pai, essa entrada com ousadia na Tua presença. Ó Deus querido,
de luta, com o nosso posicionamento firme, Pai, de enfrentar o inimigo, de não baixar a guarda e de chegar à Tua presença com ousadia, falando das nossas causas, falando, Pai, de tudo que precisamos. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos atender. Pai, Tu conheces, Tu sabe o coração de cada pessoa que está aqui nesta tarde. Tu sabe o anseio, Tu sabe, Senhor, o que cada um deseja. Ó Deus querido, nessa tarde nós queremos pedir que a Tua mão esteja estendida na vida de cada uma das Tuas filhas, dos Teus filhos que estão aqui nessa tarde. Ó Deus, eu quero, Pai, que cada casa, Pai, que está aqui representada, que a partir de hoje, Pai, o inimigo não tenha poder sobre essas vidas. Que os filhos, Pai, das Tuas filhas possam entender, ó Deus, que o melhor lugar onde temos que estar é na Tua presença. Pai, que essas mulheres que estão aqui nessa tarde, estes homens que estão aqui nessa tarde, possam, ó Deus, entender o momento que estamos vivendo, o chamado que estamos vivendo, e nos posicionarmos, Senhor, para enfrentarmos o inimigo. Deus querido, Deus maravilhoso, repreende, Pai, toda a cilada do inimigo armada contra a casa dos Teus filhos, que seja neutralizado, Pai, todo dardo inflamado do maligno, que seja neutralizado em nome de Jesus. Pai, aqueles filhos que estão precisando de libertação, aonde estiver agora, Pai, que o Teu Espírito Santo vá lá, Pai, toque neste coração, que essa pessoa seja tocada agora, onde ela estiver. Deus, aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, que neste momento possam ser lembrados que estar na Tua casa é o melhor lugar, que é aqui, Pai, onde temos alimento, onde temos água, onde temos descanso, onde temos refúgio. Ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo venha tocar nos corações. Deus, e que este batalhão de mulheres que estão aqui possam fazer a revolução neste tempo, Pai. Que o mundo possa olhar para nós, que a nossa cidade, Pai, possa olhar para nós e ver que aqui tem um exército de mulheres comprometidas em obedecer ao Espírito Santo, comprometidas em agradar ao Rei. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, que onde nós passarmos, o mundo possa ver a Tua glória resplandecendo no nosso rosto. Que aonde nós passarmos, Pai, o mundo possa olhar para nós e dizer: tem algo diferente nesta mulher, tem algo diferente neste homem. O que é? Eu quero essa diferença, eu quero ser igual a essa mulher, eu quero ser igual a este homem. E que nós possamos testemunhar com a nossa vida o Deus em que nós servimos, o Rei em que nós servimos, porque nós não somos um povo qualquer, nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A nossa vitória foi garantida na cruz do Calvário, e a Tua palavra diz que nós somos muito mais do que vencedores. E nesta tarde das causas impossíveis, o Deus do impossível está neste lugar, e o impossível já está acontecendo aqui. A revolução, a transformação, ó Deus querido, o Teu nome será exaltado e glorificado na nossa casa hoje. Testemunharemos aos nossos filhos, ao nosso esposo, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. Testemunharemos do Teu amor, do Teu poder, e falaremos, Senhor, aos nossos filhos, igual Deuteronômio 6, ao levantar, ao assentar, ao andar pelo caminho. Queremos testemunhar de Ti, falar que o Senhor nos libertou e falar para onde o Senhor irá nos levar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, o retorno para os nossos lares. Vai conosco, Senhor, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Pai querido, que nem o dardo inflamado do maligno atinja os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e já agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você pode voltar para o teu lugar, glorificando a Deus pela palavra que ouvimos nesta tarde, pela presença do Senhor conosco. Quantas querem agradecer a Deus pela vida da irmã Simone nessa tarde? Pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Simone. Continue usando a tua vida, tua casa, tua família. São bênçãos nas mãos de Deus para abençoar as